Vamos agora fazer uma revisão bem rápida, tá? Que a gente já falou muito sobre esse cara aqui, sobre os aços, e agora a gente vai falar, antes a gente ia falar de forma mais genérica, e agora a gente vai falar de forma mais específica, ou seja, para que os aços são utilizados, tá? Então aqui utilizando o Vicente Chiaverini. Eita, agora não sei se é com 1 ou com 2. Bom, eu vou deixar postado aí o capítulo com o assunto. Então, ele faz uma abordagem sobre onde ou onde são aplicados os aços, tá? Então, vai ter uma pequena introdução, que é aquele blá 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 todo que a gente já viu, que pode ser utilizado em aparelhos elétricos, eletrônicos, em máquinas, eletrodomésticos e aí vai. Fala do sistema de classificação dos aços, que a gente já deu uma olhada também em um vídeo passado. E aqui, então, tem o sistema brasileiro, a BNT, basicamente são vários tipos de aço a 30% de carbono, com elementos comuns, vai ser manganês, silício, fósforo e enxofre, e com presença de elementos de liga em baixos teores. Então, basicamente, o aço vai ser essa composição de elementos: manganês, silício, fósforo e enxofre quase sempre vão estar presentes. Então, eventualmente, se necessita retirar esses elementos a depender da aplicação que o aço venha a ter, tá? Então, o silício vai ter uma influência sobre a microestrutura do aço, o manganês também, fósforo e enxofre, idem. E aqui os elementos de liga são utilizados para se obter propriedades específicas dos aços. Então, aqui tem um exemplo colocado aqui do aço 1045. Então, pela classificação da BNT, é um aço carbono com teor médio de carbono de 0,45. Aço 4420. Aço ao níquel, cromo, molibdênio com 1,85% de níquel, 0,50 de cromo, 0,25 de molibdênio e 0,2 de carbono. Então, esses daqui que já têm números diferentes já passam a ser aços especiais. E aí tem uma nomenclatura também especial. A mesma coisa vale para a norma DIN, que é a alemã. Então, tem aqui o ST, eu não vou me atrever a falar essa palavra em alemão, que significa aço. Então, ST42, ST45, então aí vai. Aços especiais também têm uma classificação diferenciada, tá? Então, tudo começa com a composição química e, eventualmente, com as propriedades dos aços carbono. Então, esses aços carbono são os aços comuns. Tá? Então, basicamente, além de carbono, seu principal elemento de liga, que já que o restante é ferro, vai apresentar manganês, silício, fósforo e enxofre. Então, esses elementos vão estar presentes. Então, se necessário, tem que se fazer um refino para retirar esses elementos da estrutura. Então, estou aqui falando sobre o efeito carbono, que basicamente é o responsável direto pela dureza do material, que aí vai formar os carbetos, em estado de recozimento e normalizado, e pela sua temperabilidade. Sem carbono, o ferro não pode ser endurecido por têmpera. Tá? Então, o carbono vai ter uma função importante, principalmente na questão da dureza. Silício. Os teores normais ficam entre 0,15 e 0,3. É um elemento essencialmente desoxidante. Ele vai ter o papel neutralizar a formação do monóxido e do dióxido de carbono durante a fusão e solidificação dos aços. O manganês vai ter os teores variando em 0,3 e 0,6. Atua também como desoxidante, do mesmo modo que o silício, e dessulfurante, ao combinar com enxofre, formando o sulfeto de magnésio, eliminando o problema da fragilidade a quente que pode ocorrer na presença de sulfeto de ferro. Tem o fósforo e o enxofre, são geralmente elementos nocivos, de modo que as especificações
a não ser em casos especiais, procuram fixar teores desses elementos em valores mais baixos possível. Então, as propriedades dos ácidos carbono vão depender da composição química e da estrutura. Então, o primeiro fator já foi analisado, então, a depender da composição química, podemos ter ou não aumento de dureza, formação ou não de outros elementos, o que pode modificar as propriedades mecânicas. E a estrutura pode ser influenciada pela composição química, pelo tratamento mecânico e pelo tratamento térmico. Então, tudo isso daqui influencia a estrutura e, por sua vez, vai influenciar as propriedades. Então, composição química, determinada em função do teor de carbono, se um ácido é hipotetóide, hiperotetóide ou eutetóide, como a gente já viu. Tratamento mecânico relaciona-se com as condições de deformação do material. Então, se o material é deformado a quente ou a frio, nesse caso, há o aparecimento do tal do encruamento. Lembrando que é encruamento, se nós temos um material e temos os grãozinhos e temos discordâncias nesses materiais. Então, se nós deformamos, vamos supor aqui, vamos dizer que estamos achatando, então o que é que vai acontecer? Esse mesmo material vai diminuir de tamanho, os grãos vão ficar mais achatados e as discordâncias vão ficar mais próximas uma das outras. Então, quando tem esse agrupamento de defeitos, o material torna-se difícil para deformar. Ficando difícil para deformar, a gente aumenta a rigidez. Então, deformou o material, vamos ter encruamento. Teve encruamento, rigidez vai lá para cima, dureza vai lá para cima, tenacidade cai. Então, o tratamento mecânico afeta a propriedade. E, obviamente, como a gente já viu anteriormente, o tratamento térmico também vai ter uma influência muito grande, porque através do tratamento térmico modificamos a estrutura. A letra está ficando cada vez pior. Então, aqui nós temos só um gráfico em relação ao encruamento e a carga que está sendo aplicada. Tá? Então, quanto mais encruado o material, está difícil fazer uma reta, maior a força que deve ser aplicada para continuar deformando. Aqui tem também as propriedades mecânicas de ácidos carbono, que passou por alguns tratamentos, seja tratamento com formação mecânica, seja tratamento térmico. Então aqui, e obviamente mudando aqui o teor de carbono, tá? Então 10,20 tem 0,1 de carbono, 10,10 tem 0,1 de carbono, 10,20 0,2, e aqui passando pela questão da laminação. Então, se a gente olhar aqui, deformamos o material e modificamos a resistência à tração. Modificamos também a dureza. Então, aqui tem têmpera e revenido, que aí primeiro faz a têmpera, depois faz o revenido. Então, modifica as propriedades mecânicas com esses tratamentos térmicos. E, obviamente, com a composição química também. E aqui, como a gente já tinha falado lá, nos efeitos no efeito dos elementos de liga, que vai alterar as curvas tempo, temperatura e transformação. E esses elementos de liga não só alteram as curvas TTT, como modificam tudo isso daqui. Então, tudo isso daqui é modificado. Então, vai alterar a propriedade mecânica, aumenta a usinabilidade, aumenta a temperabilidade, aumenta a dureza quente, aumenta a capacidade de corte, aumenta dá resistência ao desgaste, resistência à corrosão, resistência à oxidação
e modifica características eletromagnéticas. Então, tudo isso daqui é feito com elementos de liga. Ou seja, colocamos pitadas de elementos químicos aqui dentro do aço, e aí modifica a estrutura, modifica as propriedades. Modifica em que sentido? Naquilo que a gente deseja. Então, se a gente quer um elemento resistente à corrosão, tem um elemento químico que é utilizado para aumentar a corrosão. Se a gente quer aumentar a capacidade de corte, tem elementos químicos que colocamos dentro do aço para aumentar essa capacidade de corte. Então, esse trabalho é feito com elementos químicos e, obviamente, não só com eles, eventualmente pode-se passar por tratamentos térmicos ou termoquímicos. Então, aqui só são introduzidos em teores e em números mais variados, a não ser nos casos de desejo de características especiais, como dureza, quente, inoxibilidade, refratoriedade. A tendência é que se utiliza vários elementos simultaneamente em teores baixos ou médios. Então aqui, teores mais elevados, características especiais. O aumento dos valores das propriedades mecânicas, como dureza, resistência à tração, é conseguido quando se aumenta a resistência da ferrita, formando outros carbonetos, além do carboneto de ferro. Tá? Então tem uma série de elementos que são colocados para alterar a microestrutura, e alterando a microestrutura, melhora-se ou se adquire aquelas propriedades mecânicas desejadas. Aqui nós temos algumas propriedades mecânicas de elementos de aços liga, de baixo teor de liga, com os tratamentos térmicos ou termoquímicos feitos. Tá? Então, no primeiro caso aqui, nós temos cementação, temperados e revenidos. E aqui nós temos os totalmente aqui, temperados e revenidos. Então, tem aqui a resistência à tração, a deformação e a dureza e a resistência ao choque ISOT. Então, a gente consegue aplicar propriedades ou melhorar um determinado material através de tratamentos e da colocação de elementos de liga. Então, chegamos no que importa, tá? Então, onde são utilizados os aços? Então, basicamente, dá para se classificar, ou o livro utiliza a seguinte classificação para os aços. Tá? Então, a gente vai ter aço para fundição, aços estruturais, aços para chapas, aço para tubo, aço para lâminas, fios e molas, aços de usinagem fácil, aços para cementação e nitratação e aços para fins especiais. Então, para fundição, são aqueles aços adequados ao processo de fundição. O processo de fundição, basicamente, é pegar um elemento, derreter e vazar dentro de um molde. Aços estruturais, o que a gente conhece mais comumente, são os aços utilizados na construção civil. Tá? São aços estruturais. Aços para chapas, tudo que se utiliza chapas, tá? De automóvel a latinha de refrigerante. Aços para tubos, que aí vai depender dos tipos de tubo, se vai ser tubo com costura, tubo sem costura, e aí vai depender do tipo de aplicação. Aços para arames, fios e molas, tá? Que aí mola helicoidal, fio de todo tempo, por exemplo, na distribuição a instalação elétrica, as linhas de transmissão são feitas com cabos de aço, tá? Que é feito a partir desses fios aqui. Então, nós vamos ter o aço para usinagem fácil, aços para nitratação ou cementação e aços para fins especiais, que entre os aços inoxidáveis, e aí aços para alta temperatura, aços para baixa temperatura. Então, tem uma gama de aplicações. Então, vamos começar aqui primeiro falando dos aços para fundição. Então, esses aços são recomendados para fundição de peças empregadas em máquinas operatrizes
na indústria automobilística, indústria ferroviária, indústria naval, implementos agrícolas, tratores, equipamentos para escavação e construção, equipamento elétrico, na indústria química, em equipamentos de refino de petróleo, para a indústria de papel e muitas outras aplicações. Então, qual é a ideia de um aço para fundição? Quais os requisitos que ele deve ter? Os requisitos exigidos da peça acabada durante o processo de fundição são homogeneidade, ou seja, tem que ter a mesma estrutura em toda a peça, granulação fina e regular e completa isenção de tensões. Tudo isso é obtido, ou tende a ser obtido, por um projeto adequado, e esse controle da granulação é feito posteriormente quando se faz um tratamento térmico para controlar ou aliviar as tensões da peça. Então, basicamente, durante o processo de fundição, eventualmente, a gente pode ter uma granulometria meia, digamos, não desejável, porque durante a fundição, o resfriamento é lento. Então, o resfriamento sendo lento, terminamos formando grãos grandes. E aí esses grãos grandes podem não ser o adequado para uma determinada aplicação. Uma outra coisa é que, a depender da forma do modelo ou do molde, podemos ter regiões onde tenhamos um resfriamento mais rápido e outra região mais lenta, e aí criamos tensões dentro da peça. Então, normalmente se faz esse tratamento para se aliviar as tensões, tá? Então, essas características ou esses requisitos vai depender muito do projeto e dos tratamentos pós-peça fundida. Então, os aços para fundição, eles podem ser classificados da seguinte maneira: aço de baixo carbono até 0,2, aço de médio carbono entre 0,2 e 0,5, alto carbono acima de 0,5, aços liga de baixo teor de liga, soma dos elementos de liga inferior a 8%, e aço liga de alto teor de liga, cuja soma dos elementos de liga acima de 8%. Esses últimos incluem entre outros ácidos inoxidáveis, aços refratários, que são discutidos mais à frente. Os aços estruturais são aços empregados principalmente na construção civil, em equipamentos de transporte, veículos em geral, equipamentos rodoviários, ferroviários, naval e etc. Apresentam essas características: baixo custo, boa resistência mecânica, deformabilidade, soldabilidade e uma relação adequada aqui entre resistência e peso. Em princípio, pode-se considerar os dois tipos principais fundamentais: os aços carbonos e os aços de alta resistência e baixa liga. Esses primeiros são utilizados para fazer perfis estruturais como barras, tiras, cantoneiras, vigas em T, U, I, L e etc. A maioria deles apresenta médio teor de carbono, ou seja, o teor de carbono variando entre 0,15 e 0,40%, o que lhe confere baixo custo, boa trabalhabilidade, ou seja, ductilidade, menos carbono, menos formação de carbetos, menos carbetos, menor dureza, soldabilidade e resistência mecânica satisfatória. Quando se deseja melhorar a resistência à corrosão, se coloca uma pitada de cobre em torno de 0,25%. Nos casos de aço liga de baixo teor de liga e alta resistência mecânica, o que se faz é introduzir vários elementos de liga simultaneamente em pequenas quantidades, mantendo o carbono até um máximo de 0,25, mantendo o teor de carbono até 0,25%. A colocação dos elementos de liga proporciona ou fazem com que haja aumento na resistência mecânica, melhora a corrosão atmosférica, melhora o limite de fadiga e eleva a elevação da relação do limite de fadiga para o limite de resistência à tração. Basicamente está escrito aqui. E dentre os elementos utilizados, aí tem um leque, tá?
de elementos que podem ser utilizados. Mas podemos dizer que os principais: manganês, melhora a resistência mecânica; níquel, melhora as propriedades mecânicas; cobre, melhora a resistência à corrosão atmosférica; cromo, melhora a resistência mecânica; molibdênio, tem o mesmo efeito que o níquel. Então tem uma série de elementos, aí vai ter vanádio, nióbio, então tem uma série de elementos que são colocados a fim de melhorar as propriedades mecânicas ou outras variáveis, como por exemplo a resistência à corrosão dos aços. Nessa tabela nós temos a composição química, que os teores de carbono, e aqui o limite de escoamento, limite de resistência à tração e o alongamento de vários elementos, tá? De vários materiais com diferentes teores. Então aqui, por exemplo, com essa composição, a gente eleva o limite de escoamento, eleva a resistência à tração, mas continua tendo um bom alongamento. Então a gente colocou elementos de liga dentro da estrutura, melhorou as propriedades, mas não perdeu a ductilidade. Aços para chapas. Então a gente já viu que temos aços para fundição, aços para se fazer vigas ou outros elementos, e nós temos também aços para chapas. Tá? Então o que danado vai acontecer nessa chapa? Ou quais são as características dessa chapa? Se a gente levar em consideração que uma série de elementos que a gente utiliza provém de chapas, por exemplo, uma panela, então obrigatoriamente elementos desse tipo têm que ter deformabilidade ou ductilidade, sem que tenha prejuízo em relação à resistência mecânica. Então, soldabilidade, superfície sem defeito e baixo custo. Aqui vem explicando o que danado vem a ser pela ABNT, o que é uma folha, uma tira, uma chapa, uma barra chata e uma chapa grossa. Tá? Basicamente vai ser relacionado com a espessura, espessura e a largura do produto. E aqui embaixo tem os tipos de... Aqui nós temos os tipos, que vai ser chapas galvanizadas, que está aqui, e também tem folha de Flandres. Que são produtos planos de aço com revestimento superficial. Aqui tem a classificação das chapas de aço de acordo com algumas normas. Então tem classificado como qualidades gerais, que são chapas finas a frio, chapas finas a quente, qualidade estrutural para automóveis, que são chapas grossas, chapas finas a quente, qualidade de recipientes transportáveis para gases liquefeitos de petróleo, cubas de galvanização, então são chapas finas a quente, chapas grossas, sendo estas os últimos utilizados em cubas de galvanização. Em qualidade estrutural, chapas finas a frio, chapas finas a quente, parte de máquinas de veículos, tubos, recipientes, estruturas metálicas, cerâmica, vem a outra de qualidade estrutural, que é chapas grossas, qualidade soldável de alta resistência, que são chapas grossas, finas a quente, qualidade de tubos, qualidade de estampagem. Então aqui para cada um tipo de norma, as chapas de aço são classificadas pelo o fim que ela terá. Tá? Então, por exemplo, aqui, qualidade de estampagem. Então, são chapas de aço produzidas para o processo de estampagem. O processo de estampagem é o processo, por exemplo, que é feito uma panela de pressão. Aços para tubos. Então, basicamente, os tubos são feitos a partir de chapas. Eventualmente, quando se tem uma costura, que a costura basicamente é quando é feita uma solda, ou a partir de tarugos, quando se utiliza um processo de extrusão, que também é conhecido como processo Mannesmann, que aqui sai tubos inteiros sem nenhum tipo de costura. Então, pode ser feito dessa forma, ou a partir de chapas grossas ou finas
a quente, que são dobradas na largura e espessura de extremidades soldadas, então tubos soldados ou com costura. Então, frequentemente os tubos são estirados a frio para produzir paredes mais finas, diâmetros muito pequenos, proporcionar melhor acabamento superficial, obter tolerâncias dimensionais mais estreitas e obter formas diferentes de circular melhor as propriedades de resistência à tração. Então, os aços utilizados nos tubos são comumente baixo carbono, tendo aí até 1,5% de manganês. E aqui tem as características, os limites, e para as aplicações em temperaturas mais altas, torna-se conveniente adicionar cromo, que melhora a resistência à corrosão e à oxidação, e o molibdênio, que melhora as propriedades de fluência. Esses elementos são adicionados em teor de 0,5 a 10%, para o cromo e 0,45 a 1,10 para o molibdênio, dependendo das condições de serviço. Aqui nós temos algumas características dos tipos de aço, os limites de cozimento, as propriedades mecânicas, e aqui a formulação química para cada um dos aços, tá? Para aplicação como para a produção de tubos. Chapas, tubos, então agora vem arames e fios e aços para molas. Então, basicamente, o que vai definir se é um arame e se é um fio e como danado vai ser feita a mola, vai estar no diâmetro do elemento, tá? Então, tem uma série de aplicações para arames e fios, que aí vai desde arames simples, como para a produção de cercas ou fabricação de pregos, até as mais críticas aplicações, que é no caso de molas e cabos para elevadores, guindastes, pontes rolantes, pontes pênseis, e aí vai, tá? Então, são chamados fios de música, ou fios de corda de piano, os quais devem ter a composição química, controle de fabricação e tratamento térmico especial, que é o tal do patenteamento. E são considerados entre os mais sofisticados produtos de aço. Então, nesse item, são tratados os materiais aço carbono ou com elementos de liga em baixos teores. A distinção entre arame e fio basicamente está nas dimensões de um e de outro, tá? Não tem uma distinção clara. Todos os dois são obtidos pelo processo de trefilação e aí vão apresentar seção transversal uniforme, muito pequena em relação ao comprimento, geralmente circular, eventualmente pode ser quadrado, ovalada, meio circular e hexagonal. O processo de trefilação basicamente é você pegar um elemento de maior espessura, passar por um buraco pequenininho e transformar ele em espessura menor. Então, essa deformação é feita a frio e há encruamento do material, que pode ser empregado dessa forma ou passar por um processo de recozimento. Então, os fios de aço carbono são os mais importantes porque apresentam as melhores propriedades mecânicas destinado à aplicação industrial mecânica. E esses podem ser agrupados em dois grupos não patenteados e os patenteados. Os não patenteados são indicados para eletrodos de soldagem utilizados no revestimento de peças que devem apresentar considerável resistência ao desgaste ou em peças que são submetidas a tratamentos térmicos posteriores, como arruelas de pressão e certos tipos de molas. Peças essas que são depois de conformadas, serão temperadas e revenidas. E os elementos patenteados, que são sujeitos ao tratamento térmico de patenteamento, o qual consiste em aquecer o fio a uma temperatura acima de A3, seguindo-se de resfriamento rápido a ar ou, preferencialmente, em banho de sal ou de chumbo mantidos a uma temperatura entre 450 e 550 graus Celsius. Então, essa estrutura
resulta em uma perlita fina ou bainita, ou perlita fina e ferrita, dependendo da composição do aço e do meio de resfriamento. Essa temperatura é a melhor que se presta para produzir, após a trefilação, os mais elevados limites de proporcionalidade, escoamento e resistência à tração. Além disso, a tenacidade do material é elevado, de modo que ele pode ser convenientemente deformado ou conformado. Então, nós temos aqui os elementos, os tipos de aço, de baixo carbono, médio carbono e alto carbono, a variação do teor de carbono, o estado, se passa por algum tratamento ou não, e aqui as aplicações. Lembrando que os aços de alto carbono no estado patenteado e trefilado, sendo exemplos mais típicos o fio de música ou corda de piano, podem atingir limites de resistência à tração da ordem de 280 kgf por milímetro quadrado. Esse último caso. Aços para molas. Então, as molas, quaisquer que sejam seus tipos, helicoidais, de extensão, de compressão, de torção ou semielípticas, são materiais que devem apresentar, em princípio, as seguintes propriedades: altos valores de limite de proporcionalidade ou elasticidade sob tensão, ou de proporcionalidade sob torção. Nessas condições, as molas poderão suportar as cargas de serviço geralmente apreciáveis sem deformação permanente. Elevada resistência ao choque, sobretudo no caso de serviços mais pesados em veículos em geral. Alto limite de fadiga, visto que, normalmente, na indústria automobilística, as molas falham por fadiga. A ruptura se inicia em algum ponto com concentrador de tensões. Então, esses pontos concentradores de tensão são resultantes de imperfeições ou defeitos, como marca de ferramenta, riscos de rugosidade, e aí vai, tá? Então, os requisitos citados são atingidos mediante composição química do aço, processo de fabricação e acabamento superficial adequado. O teor de carbono normalmente varia entre 0,5% e 1,2%. O aço ainda pode conter certos elementos de liga. Os mais usados são o cromo e o vanádio, além do silício e do manganês em teores elevados, mais elevados que o normal. Esses aços ligados apresentam melhores limites à fadiga. Então, esses materiais são apresentados por dois processos básicos, ou podemos dividir em dois processos básicos. Esses processos são a partir de tiras ou fios de aço e a partir de tiras ou fios de aço já endurecido. Então, aqui, ao carbono ou ligado, então no estado recozido, esses materiais são conformados de modo a resultar em molas, as molas as quais seguem a seguir para ser temperadas e revenidas. Nesse outro caso, o processo já é feito, ou o tratamento térmico já é feito antes. Então, por têmpera e revenido, ou por patenteamento, é estirado em seguida a frio. As molas são, então, conformadas submetidas a um tratamento térmico a baixa temperatura para alívio de tensões. Então, isso aqui faz o tratamento de tensão, o tratamento térmico antes. Esse aqui faz o tratamento térmico depois. Aqui faz o tratamento térmico antes e depois só um tratamento para alívio de tensões, lembrando de não atingir a temperatura de têmpera para não desmanchar o que já foi feito. Então, os aços mais utilizados para isso são o 1050, 1065, 70, tá? E esses últimos aqui são aços ligados, esse e esse. Aqui é mostrado o resumo, tá? Para a utilização de molas, a depender do tipo de esforço que vai ser aplicado nas molas. Então, nas condições normais de serviço, a temperatura ambiente, os aços mais recomendados são simples, simplesmente ao carbono, com elevado teor de carbono. Quando a condição de serviço são mais severas, exigindo maiores valores de limite de resistência à tração e temperaturas são ligeiramente superiores ao ambiente, recomenda-se aços liga. Aços para usinagem fácil. Então, basicamente, a questão de usinagem é você retirar, desgastar esse material com maior facilidade. Então, para isso, como, por exemplo, eu quero fazer uma
uma peça metálica. Então, para isso, eu vou ter que usinar determinada peça. Então, aí existem os aços de usinagem fácil. Então, a vantagem desse, ou a importância desses aços reside no fato de que a indústria moderna emprega cada vez mais processo de produção em massa. As coisas em máquinas automáticas que possibilitam a produção de elevado número de peças, blá, 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 blá. Então, basicamente se vou produzir muito, então, se tiver um aço que faz uma produção ser muito mais ágil, esses aços de usinagem rápida. Então, aqui tem uma definição da usinabilidade, que é basicamente a facilidade de usinagem. Então, aços que são usináveis apresentam uma dureza um pouquinho mais baixa, facilitando o processo de usinagem. Então, a dureza, entretanto, não é o único fator, pode ser por si, até mesmo dizer que em determinados casos a dureza é muito baixa, pode significar maior dificuldade de operação devido à formação de cavaco. Isso aqui é características do processo de usinagem, tá? Então, aí, se o material é mole, o cavaco vai ser contínuo. Se o material é mais duro, o cavaco vai sair pequenininho. Então, pegando aqui, por exemplo, um aço de baixo carbono, com teor de 0,15%, pode ter sua usinabilidade melhorada, fazendo no estado normalizado, em vez de recozido, ou no estado ligeiramente encruado. Então, os efeitos da microestrutura na usinabilidade dos aços podem ser resumidos a seguinte, tá? Então, aços carbonos muito baixos são melhor usinados no estado encruado. Aços carbonos entre 0,20 e 0,30 são melhor usinados em estrutura normalizada, sobretudo em seções pequenas. Aço carbono entre 0,3 e 0,40 deve apresentar, para melhor usinabilidade, a perlita como estrutura grosseira. Aqui faltou escrever aços carbono, aqui em cima, tá? Aços carbono com teor de 0,4 a 0,6%. Nesse caso, são usinados quando a perlita, são melhor usinados quando a perlita se apresenta grosseira ou quando houver esferoidita. E a introdução controlada de inclusões não metálicas melhora apreciavelmente a usinabilidade, assim como a introdução de materiais moles como o chumbo e o bismuto. Então, esse último caso aqui é chamado de aços de usinagem fácil, tá? Que é quando se coloca esses elementos um pouquinho mais mole e aí facilita a usinagem. E aí vem falando das características desses tipos de aço. Aí aqui tem a questão da usinabilidade de alguns aços contendo chumbo, tá? Então vem aí 11L, 1737, aí vai, e aqui a taxa de usinabilidade. Quanto maior esse número, mais fácil a usinagem. Aí vamos para os aços de cementação e nitretação. Tá? Para fazer cementação, obrigatoriamente tem que ter um excesso de carbono dentro do aço. Tá? Então, aí tem o teor de carbono, situa-se nessa faixa aqui de 0,08 a 0,25, que é o padrão da BNT ou da SAI 1020. E pode-se ainda empregar a variação desse aço, aumentando o teor de manganês para 0,7 e a 1, que proporcionará melhor usinabilidade, melhor capacidade de carbonatação e menor tendência à formação de pontos moles. Então, os aços carbonos, depois de cementados, temperados e revenidos, adquirem um núcleo com boa resistência mecânica, combinado com a camada superficial dura resistente ao desgaste. Então, a ideia da carbonatação, tá? Jogar carbono para dentro do material e depois fazer os processos de têmpera, que aí, fazendo o processo de têmpera, como tem um excesso de carbono, se forma martensita, formando martensita, a região superficial vai ficar mais rígida. Aí tem as características dos elementos utilizados, tá? Aí fala da camada cementada, aí aqui fala um pouco nos aços liga. Então tem algumas características aí dos aços para a cementação. E a mesma coisa ocorre para o caso da nitretação, que aí
se joga nitrogênio para dentro do aço, e aí tem algumas características para o aço nitretado, tá? Que é, por exemplo, aqui o alumínio adicionado em teores 0,85 a 1,2, o cromo 0,9 a 80, molibdênio 0,15 a 0,45, o níquel geralmente é ausente. Entretanto, adicionado quando se deseja um núcleo de dureza mais elevada, e sua quantidade vai variar de 3,25 a 3,95. Aí o carbono, então tem toda a historinha aí para fazer a questão do aço para nitretação. Os aços para fins especiais, então, são aços que vão apresentar uma alta resistência ao desgaste, são aços criogênicos, são aços inoxidáveis, então apresentam uma propriedade especial. Então aqui tem os aços resistentes ao desgaste, que aí, por ser resistente ao desgaste, vão apresentar uma elevada dureza, resistência mecânica e um acabamento superficial superior aos demais, que é para evitar a deformação desse aço quando está sendo utilizado em serviço. Então tem aqui as características de alguns tipos desse aço, tá? Então, algumas composições químicas com os teores de níquel, de cobre e cromo variando ou sendo colocados no aço. Então tem aqui, por exemplo, os aços manganês austenítico, de um estado fundido ou laminado, contém carbonetos que conferem grande fragilidade ao material. O alongamento e restrição, às vezes inferiores a 1% de sua resistência à tração. Nesses estados varia de 42 a 45. As propriedades mecânicas necessárias às condições de serviço são obtidas por um tratamento térmico que consiste na austenização. Então, para cada dessas aplicações se faz um tratamento específico e tem uma composição específica para chegar no nível de dureza que se deseja. Então, por exemplo, as aplicações típicas do aço manganês austenítico em peças que resistem a alta resistência, então, são mandíbulas de britadores, moinho de bolas, caçambas de dragas, escavadeiras, bombas para trabalho sobre pedras e rochas. Então, a depender da aplicação, se faz o produto específico para aquela aplicação, levando em consideração formulação química e tratamento químico, que vai cair lá no início da brincadeira com mudança da estrutura mecânica e da composição química. Então, os aços carbono-cromo são empregados em esferas de rolete mancais, pertencentes à classe AI 50-100, com teor de carbono, e aí vai, tá? Então, os 50-100 são empregados em esferas de até 12,7 milímetros, que é meia polegada de diâmetro. Os tipos 51-100 são esferas de 1 polegada. E aí tem aplicações. Então, tem os aços de ultra resistentes, são aços que, quando inicialmente desenvolvidos, destinam-se a emprego de componentes de aviões, mísseis e aplicações semelhantes, onde se exige um limite de resistência acima de 200 kg força por milímetro quadrado. E aí vem falando dos aços ultra resistentes. E aí esses aços ultra resistentes podem ser divididos em 3 categorias: grupo de carbono relativamente baixo, contendo cromo molibdênio com adições crescentes de vanádio e molibdênio. O limite de resistência vai variar no estado temperado, varia entre 150 e 468. Grupo com silício relativamente elevado, de 1 a 2%, com teores crescentes de carbono e cromo. Esses aços apresentam valores limite de 168 e 182. E o grupo com médio carbono, semelhante ao 4340, com 0,4% de carbono, contendo cromo, níquel, molibdênio, com adição de silício, vanádio e revenimento. Conveniente, pode-se obter limites de resistência à tração entre 182 e 210 kg por milímetro quadrado. Entre as aplicações, pode-se citar componentes de avião, por exemplo, parafusos, pinos, acessórios diversos. Para temperaturas mais elevadas, o cromo é aumentado para cerca de 1%, o molibdênio para cerca de 1,50, o vanádio 0,40. As aplicações nesse caso incluem componentes gerais de avião, como engrenagem, trem de aterrissagem, além de eixos, parafusos, pinos, molas e outros componentes.